Mara, tô tentando autorizar aqui, não tá indo. Foi. Muito bom. Só falta a Priscila agora. Tava meio em pânico já essas tecnologias aqui que eu não sei mexer direito. Sim, sim. Vamos nos desesperar com calma. Vai dar tudo certo. Então vamos, só esperar a Priscila entrar também. E a gente já começa. Então, dá uma atrasadinha aí. Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes aí, pessoal que está acompanhando. Boa noite, Sueli. Oi, tô vendo um pessoal aqui que eu conheço. Eu também. É gostoso ver rostinhos conhecidos ali, né? Muito legal. Muito legal. E aí, você está ansiosa no dia da nossa conversa? A gente até passou do horário, de tanta coisa que tinha para falar. Sempre tem, né? Eu tô bastante ansiosa, assim. Acho que não tem como não gerar ansiedade por si só, já é um tema que mexe com a gente, né? Mas, sincronicamente, não acredito em coincidência, a gente está nesse boom aí do filme da Barbie, que mexe com essa questão das dores, das emoções das mulheres negras, né? Tô vendo todas as páginas aí se movimentando, falando sobre o quanto essa questão da Barbie deixou dores em mulheres negras ao longo da história. Você sabe que, olha só que interessante, eu quero ver isso então, porque eu estava pensando justamente nisso esses dias, né? Primeiro que assim, eu estava pensando em ir para o cinema para levar minha filha, que ela está de férias, né? Mas ela tem 5 anos, então o da Barbie já não é adequado para ela, né? A partir de 12. Mas eu estava aqui pensando, eu não tô com a mesma vontade de assistir, né? E, inclusive por essa questão mesmo, né? Da não identificação, né? E dessas dores, né? Tipo, totalmente fora, assim, do meu contexto, né? Era tudo que eu não podia ser, né? É exatamente isso que as páginas estão colocando, né? Abre uma dor desse não lugar, desse não pertencimento. Não era a nossa representatividade. Não era nem para se sentir, né? Para ser como ela, e nem para consumir, porque era uma coisa tão cara, tão inacessível, que só reforçava a mensagem, né? Você não pode, você não faz parte, não vai ser dessa vez. E aí eu acho que tem agora por mais representatividades que a gente tem agora, né, de outras formas, ainda assim é uma dor. E quando vem esse boom desse filme, abre feridas antigas. Exatamente. Gente, exatamente. Nós só esperando a Priscila entrar aqui com as nossas questões técnicas e já entraremos, de fato, na pauta que nós preparamos para vocês. Oi, Lúcia, oi, Gabrielzinho, boa noite. Será que a Priscila vai conseguir entrar? Vamos aguardar. Sim, deixa eu ver que horas estamos aqui. 6h15. A gente espera mais alguns minutinhos e vai. É hora que ela entrar. Probleminha dá mesmo. Live, nossa senhora, gente, esse negócio de tecnologia não foi feita para mim. Eu não dou uma dentro também. Já virei meme por causa disso, já também. Já virei meme. Já fizeram meme de ficar travado, sabe? Aquela cara que fica travado, assim. Daí as amigas tá assistindo, vai lá, printa, faz meme. Eu ainda falei pro Bob, meu Deus, as pessoas vão fazer perguntas, eu não consegui acompanhar as perguntas, como é que faz? Como é que a gente desenrola esse negócio? É bem complicado. É bem complicado. Imagina para você ainda que está coordenando, né? É mais difícil ainda. Tem alguém aqui, ó. Uma preta também. Uma especial. Ai, que linda! Como é que é o nome dela? É Dona Zica. Dona Zica? Que belezinha. Que tinha o cachorro que era o Cartola, né? Companheiro. Mas o Cartola já se foi. Aí ficou a Dona Zica.
Tem uma aqui, a Madalena, tá aqui dormindo do meu lado. A Madalena ainda é bebê. A Gabriela também. A Valesca louca dos bichinhos já respondeu ali, ó, que linda. Bom, enquanto a Priscila não entra, eu vou contextualizando, né? Como que a gente chega nesse tema de dororidade e afeto entre mulheres negras. O Sextona House é um coletivo aí que já tem uma presença bem bacana nos aspectos culturais, mais específico as lives na pandemia. E quando voltaram agora as propostas de live, quando o Bob me convidou, inclusive, a gente começou a conversar, nós tínhamos uma angústia que começou lá no Dia dos Namorados, né? Que é quando a gente fala da solidão da mulher negra, que a gente sabe que a solidão também tem uma cor e a cor é preta. E aí, partilhando com ele algumas angústias, eu me lembrei, inclusive, que há um ano e meio, quase 2 anos mais ou menos, eu tentei fazer um grupo para crianças, né? Um grupo para crianças pretas, né? Por ser psicóloga e tudo mais. E eu tive a mesma resposta, assim, de várias mães, que elas passaram bem pela situação da violência e do racismo e não tinha necessidade das filhas, dos filhos delas cuidarem disso, que iriam sobreviver. Isso me deixou muito angustiada, né? E aí, quando a gente foi conversando, eu e o Bob, chegamos no tema dororidade, que é essa questão da dor da mulher negra, onde a gente se encontra, né? Porque para mulheres negras, não é só uma questão de lutar contra o machismo. Só a sororidade, que é o termo para mulheres brancas, não nos contemplaria, porque a gente fala da nossa dor. Então, a gente vem para esse tema dororidade para falar das nossas dores. E por que falar de nós para nós? Justamente por essa experiência, né? Então, eu, por exemplo, cresci vendo o quanto que a dor das mulheres pretas da minha família eram romantizadas, do quanto que aquilo não era falado, não era expressado, né? E aí a gente pensou, por que não, então, né? Começar esse diálogo entre nós, para que a gente possa falar para nós, entre nós, de uma forma acolhedora, que não seja também de uma forma agressiva, porque essa agressividade a gente já vai encontrar em outros espaços. Então, nasce aí a nossa ideia de uma live sobre dororidade e afeto entre mulheres negras. E eu gostaria muito que você se apresentasse, Mara. Meu nome é Mara Rúbia, eu moro em São Luís do Paraitinga, tenho 44 anos, eu sou nascida em Socorro, filha da Elizabeth e do José, meu pai não é mais vivo. De uma família muito humilde, assim, também, né? Cresci nos anos 80, minha infância foi nos anos 80, o que não era nada fácil, né? Não que seja fácil hoje, mas era um outro momento também, bem diferente, assim, no Brasil e no mundo, né? E eu sou artista também, sou psicóloga também, sou colega também. Me formei há 20 anos, em 2003, que também era um outro momento, né? A psicologia, ela é nova, né? Vamos dizer assim, ela é uma ciência relativamente nova, né? Historicamente falando, mas eu vejo assim como evoluiu, né? Como tem evoluído, quantas coisas novas surgem, né? E acho incrível assim a psicologia em movimento o tempo todo, né? Eu trabalho no CRAS aqui em São Luís do Paraitinga, mas já estive também na saúde mental e na educação e sou artista também, sou cantora, percussionista. E aqui em São Luís do Paraitinga eu toco na banda Céu de Lamparina. Amanhã estaremos em Guarulhos, às 4 da tarde, se tivesse Guarulhos, já vou fazer o merchan aí, o convite, quem for na região, vá lá nos assistir. E com muito orgulho também, eu estive, né, e estou nas 2 bandas formadas inteiramente por mulheres aqui de São Luís do Paraitinga. Bacana. Que é a primeira Cianinhas, né, que é mais antiga e é de música regional.
Então, eu participei da criação desse movimento. E aí, a partir da história das Cianinhas, né, do sucesso, né, e do advento, assim, de ver mulheres no palco, surgiu também a ideia de acrescentar e chamar outras mulheres para formar também uma banda de carnaval chamada Despirocadas. Então, também está fazendo bastante sucesso por aí. Uhum. Mas é uma questão mais sazonal, assim, né? Que é carnaval mesmo. Mas é incrível, assim, são 2 trabalhos maravilhosos. Bacana. Seja bem-vinda, inclusive ao coletivo, né, Sextona House. Bom, eu sou a Érica, muito prazer para quem está aí acompanhando. Eu tenho 30 anos, acabei de completar meus 30 anos. Sou uma mulher afro-indígena, militante, né, sou formada em psicologia. Estou me especializando em psicologia junguiana, que eu sou apaixonada, mas tenho um amor ainda maior pela saúde mental da população negra. Então, você estava falando do quanto que a psicologia evoluiu, né? De fato, evoluiu, mas ainda tem muito mais para evoluir, porque a psicologia, ela nasce muito elitista, se perpetua por um tempo ainda muito elitista, e a gente precisa olhar de uma forma diferente para essa condição do racismo no Brasil, né? Que abre feridas e expõe pessoas negras a condições, aí, a fatores emocionais que pessoas brancas não estão expostas da mesma forma. Faço parte de um coletivo, então eu sou poetisa, num coletivo chama... Meu Deus do céu, faltou o ar aqui. A gente está nas fundações, nas unidades de Fundação Casa, a gente faz sarau, né, que é o Fala Menos, o coletivo Fala Menos, e nas unidades também de presídio. Então, a gente vai, a partir da arte, falar das nossas dores, né? Quais são essas dores? Com a poesia marginal, de quem está à margem da sociedade, né, com uma arte periférica. Estive também por um tempo no Campo Vale Resiste, né, tenho um grande orgulho e uma grande gratidão pela construção que eu tive com as pessoas que integram hoje, e recentemente entrei para o Sextona House. Hoje atuo no terceiro setor, então eu sou coordenadora de um serviço de fortalecimento familiar aqui em Lorena, numa ONG que trabalha com famílias em risco de perda do cuidado parental. Essa sou eu, sou filha da Dona Hélia, uma mulher negra, retinta, do Luiz, que vem lá do Juazeiro do Norte, minha família paterna, e vou me constituindo aí ao longo dos dias, ao longo da vida. E aí acho que é bacana trazer isso, a Priscila, acho que ela não conseguiu entrar, mas quando a gente pensou na live, a gente pautou essa questão da representatividade. Seria o ideal e lindo se nós pudéssemos colocar todas as representatividades aqui, né, na live. Claro que a gente não consegue, mas precisamos pautar isso, porque assim como tem a dororidade, para falar das dores da mulher negra, né, diferente ali da sororidade no feminismo, a gente também precisa entender que mesmo sendo mulheres negras, nós somos plurais. A gente pode ter um ponto em comum, que é o racismo ali, mas as nossas vivências também vão ser plurais, também vão ser diferentes. E é bacana que a gente possa falar dessas diferenças com outras mulheres negras, né, para que a gente se entenda, para que a gente se acolha, para que a gente se prepare para viver isso de uma outra forma lá fora, que talvez o ambiente, muito provavelmente, na verdade, vai ser mais hostil. E aí você pode trazer as suas experiências aí, como foi a sua vivência, a sua construção de afeto, Mara. Enfim, como eu falei, né, eu cresci, né, a minha infância, ela se deu nos anos 80, né. Eu venho de uma família bastante humilde e numerosa, né? A minha mãe se casou com meu pai, ele já tinha mais 5 filhos, era viúvo, pobre, né? E aí eu cheguei nessa família aí, já meio que constituída daquela forma, né? Um ambiente, assim, posso dizer, um tanto hostil, né? Hoje em dia a gente tem outras perspectivas, né, de como
educar os filhos e tal, mas vamos dizer que eu venho assim uma educação mais tradicional, se é que vocês me entendem, né? Que era uma questão, uma constituição assim, mais baseada na autoridade dos pais, né? Assim, não tanto democrática, né? Como a gente vê outras perspectivas hoje e assim, uma perspectiva qual eu tento também seguir na educação da minha filha, né? Hoje em dia, sim, né? E aí que eu vejo como a psicologia também tem envolvido e contribuído para isso, né? Enfim, lá em casa, né? Muitas pessoas, muitos irmãos, muitos conflitos, né? Tanto entre os irmãos como entre os meus pais também, né? É meio complicado falar disso, né? É uma coisa bastante íntima, assim, mas era um ambiente um tanto hostil, assim. Como partindo do princípio, né, de que os afetos são construídos desde a nossa infância, né? Então, lidar com essas questões durante a minha infância, assim, hoje eu vejo o quanto isso me afetou, né? Por falar em afeto, né? O quanto isso realmente afeta o nosso desenvolvimento psicológico, né? Até cognitivo mesmo, né? A questão das violências, né? Mas a partir do amadurecimento e da psicoterapia que eu consegui, e até hoje eu vejo, né, o quanto esse tipo de relações, né, me afetou, né? Apesar disso, apesar dessas questões de violências e tal, fui muito bem acolhida também, né? Também recebi carinho, também recebi afeto, né? Mas eram outros momentos, assim, né? A minha família também não era muito, não tinha muito envolvimento, assim, com essas questões, envolvimento mais profundo, assim, né? Com essas questões raciais, de movimento e tal, né? Um pouco mais dos meus irmãos, assim, mas mais na questão da arte, né? Dentro da arte, assim, eu tenho um irmão que ele dançava, né? Tinha um grupo de dança chamado Black Power, minha mãe era do samba, então, dentro dessa perspectiva da arte, sim, havia essa integração, né? Movimento negro. Mas dessas questões de reflexões mais profundas, né, sobre o racismo, assim, eu acredito, e de construção da identidade, assim, hoje eu vejo como isso foi ausente, assim, no meu crescimento, na minha infância, né, e como isso faz falta, né, porque nos coloca numa situação muito vulnerável, né, diante de racismo, diante dessas situações de violência, né, de racismo, de preterimento, né, de não estar presente nas coisas que a gente gostaria de estar e não se ver, né, na atuação mesmo, né? De estar por muito tempo, né? Até a 8ª série, eu era a única aluna negra da minha sala. Né? Eu nunca tive um professor preto. Que é uma vivência muito comum para nós, né? Então, exatamente. E olha, era escola pública. Né? Veja
bem, né? E era escola pública, e assim, tinha outros alunos pretos na escola, né? Mas era assim, eram poucos, né? E na minha sala eu era a única, da primeira até a 8ª série. Então, eu vejo também o quanto eu passei, assim, não sei se eu posso dizer isso, mas eu passei, assim, por um processo de embranquecimento mesmo, sabe? Eu acho que, não tenho vergonha de falar isso, né? Mas é uma coisa a qual, né, a gente está bem vulnerável mesmo, né? Inclusive para se sentir pertencida, né? Pertencente àquele grupo, né? Então, eu passei por muitas situações assim e me coloquei mesmo, né? Então eu vejo assim como dentro do meu círculo de amizades tinha pouquíssimas pessoas pretas, né? Embora, né, dentro da minha família, assim, né? Mas até hoje eu vou dizer assim, né? Eu sempre morei em cidades pequenas, né? A cidade onde eu nasci é uma cidade do interior, assim, até um pouco não, bastante, vamos dizer assim, provinciana, né? Ah, nem me fale. Não me vejo numa situação diferente hoje, né? Aqui em São Luís, assim, também é bastante pequeno, né? Uma cidade pequena, né? Existe uma população negra, né? Eu vejo que os jovens hoje em dia estão bem mais se mostrando mais e se reconhecendo mais enquanto pessoas pretas e se envolvendo em movimentos. No ano passado eu participei do evento, né? A gente fez, né, o evento da Semana da Consciência Negra. Eu estive na escola e pude ver e estar com adolescentes, né, que hoje já tem mais facilidade de se reconhecer, né? Embora muitas pessoas ainda tenham vergonha mesmo, né? Porque a gente cresce ouvindo que a nossa pele é feia, a cor da nossa pele é feia, que o nosso cabelo é feio, que os nossos traços são feios e inadequados, né? Eu nem sei, eu fico pensando assim, nem sei se de fato é uma vergonha, né? Não acho que seja vergonha, mas é um mecanismo de sobrevivência mesmo, né? Tomar consciência da violência que é o racismo é muito doloroso, porque conforme você vai tomando consciência, você vai vendo em todos os lugares. Você não passa mais batido em situações que você passava antes, né? E aí você vai se posicionar gera N outras situações para você. Você falou, quando você estava contando essa história, você falou da terapia, né? Do quanto que para você foi importante a psicoterapia. Ainda assim, como um profissional capacitado, ainda assim é doloroso. Porque a gente vai olhar para histórias que não são só nossas. A gente vai olhar para a história de uma família inteira, a gente vai olhar para a história de uma sociedade inteira, de um plano de Estado que forja todo esse espaço social para que a gente não pertença, né? Então, nem sei se chega a ser uma vergonha, acho que eu chamaria de mecanismo de sobrevivência mesmo, né? Para sobreviver, a gente acaba talvez se alienando de alguma forma. Por isso que também é bacana trazer, né, a questão do empoderamento, que seria lindo se todas as mulheres, todas as pessoas negras, mas aqui em específico a gente está falando das mulheres, já tivesse o processo de empoderamento. Mas não dá para forçar, porque cada um tem o seu tempo e cada processo vai acontecer de uma forma, né? E eu acho que a dororidade, ela encaixa exatamente nisso, de entender que para mim foi de uma forma, para você vai ser de outra forma, para minha mãe, para sua mãe, para outras mulheres, para nossos amigos, também vai ser de formas diferentes. E tá tudo bem. Porque enfrentar essa dor não é fácil. Se eu não tenho um espaço adequado, se eu não tenho um acolhimento adequado, isso vai me ferir tanto quanto as outras violências que eu sofro lá fora. Ai, desculpa se cortei. Não, exatamente. E a partir do momento que eu saí da minha cidade, né,
que eu comecei a refletir mais sobre isso, né? Sobre a minha identidade preta. Né? E foi quando eu cheguei em Campinas, né? Que é uma cidade maior, assim, onde, lá em Barão Geraldo, né? Onde tem um movimento bem forte, assim, né? Também, por meio da cultura, né? Que eu tive esse clique. Aí eu já tinha uns 24, mais ou menos, né? Então, aí foi a partir disso que daí eu comecei a frequentar as festas, comecei a me integrar mais com pessoas pretas, né? Eu acho que esse ambiente foi muito bom, assim, para mim, né? Foi saudável estar com pessoas pretas, né? E me sentir pertencida, assim, né? Foi fantástico, assim. Então, participando daquelas atividades, daquelas festas, e também conhecendo sobre a cultura popular, né? Que foi o momento quando eu mergulhei, assim, na arte, né, na música, e comecei a pesquisar sobre cultura popular brasileira, né? Enfim, né? Tudo vem da África, né? E aí o meu mundo abriu, assim, totalmente, né? E eu comecei a me sentir pertencente a um grupo. Então, foi um momento muito interessante que eu comecei a participar do núcleo de Jongo, né? A Alessandra Ribeiro, fazer oficinas e tal. Tinha o pessoal da Nação Tainã também, que é de Maracatu, o pessoal do Urucungos. Maracatu é lindo também. Maracatu é lindo também. Maravilhoso, né? Então, a partir desse contato que eu comecei, né, a construir a minha identidade preta, né? Foi nesse momento, assim, né? Eu já era adulta, né? Então e comecei a ver, nossa, meu Deus, como a gente é lindo, como tudo é lindo, como que a gente constrói é maravilhoso, né? Como as nossas lutas são importantes, né? Acho que a gente vai passando por um processo de decolonização ali, né? Tirando essa couraça, essa roupa que nos foi dado em algum momento ali da nossa vida. E acho que você traz um ponto importante, que é a questão do embranquecimento, né? Quando a gente estava, inclusive, na nossa conversa, como que isso acontece? É bacana pontuar, não sei se todo mundo conhece, né, a obra A Redenção de Cã, mas existiu de fato um projeto político, um projeto de lei para o embranquecimento da população negra no Brasil. Então, começa com uma passagem bíblica sobre Noé, né, que fala que Noé estava bêbado lá com seus filhos, e os seus filhos riam muito dele. E um em específico, que foi Cã, riu muito mais. E aí Noé amaldiçoa esse filho, né? E diz, olha, por toda a eternidade lá, as suas futuras gerações vão andar pelo mundo sem conseguir se estruturar, né? Colocando aqui em termos muito, muito básicos. Compreende-se, então, ali na época da colonização, que esses herdeiros de Cã eram as pessoas negras, né? E por isso elas poderiam ser animalizadas, e por isso elas seriam vistas como pessoas sem alma e não teriam estrutura na sua vida. Não diferente de tudo que acontece no Brasil, né? Isso foi pego para um plano de Estado, um plano político, e é onde entra a obra A Redenção de Cã, de Modesto Brooks. Então, o quadro ele retrata uma mulher negra, retinta, uma idosa retinta, né? Ao seu lado tem a sua filha de pele parda, né? Como a nossa, assim.
segurando uma criança branca e ao seu lado um homem com uma aparência europeia ali. E o que esse quadro vai dizer? Né? Ele vai dizer dessa salvação, que para pessoas negras, se relacionar com pessoas brancas é que era a redenção, é que era a salvação. Então você tinha que negar aquilo que você era, sua identidade, sua etnia, sua raça, seu povo, sua história, se envolver com aquela pessoa branca, com aquela cultura eurocentrada, para que você tivesse possibilidade de vida, né? Isso não é só uma questão de um plano político, isso impacta na nossa vida de outras formas. Quando a gente pensa, então, aí na construção de quais são os estereótipos da mulher negra, que ou é a negra bar, que abre mão da sua vida para viver em função de uma outra vida, né? Tia Anastácia e Dona Benta, a gente tem aí esse exemplo. A gente tem a mulher negra, que é aquela negra exportação, a negra globeleza, que é vista e sexualizada ali, por isso ela consegue algum tipo de ascensão social, que na verdade nem é uma ascensão social. E a gente tem a negra barraqueira, a negra do morro, que vem, que faz e acontece, né? Impacta também na questão da nossa autoestima, de nós nunca sermos escolhidas, da gente nunca ser a princesa, nunca, a gente estava falando da Barbie, né, no começo, da gente nunca ser a mulher que é chamada, que é assumida publicamente. A gente está no papel da amante, da que fica no escuro, da que fica, mas ninguém vê. Então, assim, isso, apesar de ser uma obra, né, que foi apresentada politicamente, isso impacta de várias outras formas da nossa vida, ainda nos dias de hoje. Ainda nos dias de hoje a gente pensa qual é o espaço que a gente tem para falar das nossas dores. Como que a gente valida as nossas dores? Aquilo que a gente não dá nome, a gente não sabe lidar. Se a gente não sabe lidar, como vamos conviver com isso, né? Por isso que é bacana poder falar primeiro entre nós, mulheres negras, para que a gente consiga falar depois em outros espaços de uma forma que seja validado. Exatamente. Eu acho interessante, né, essa questão dos estereótipos, né? Assim, o quanto isso também é romantizado. Sim. Né? Os três papéis, né, que você citou aí, né? Tanto a Bá, né? Assim, a sociedade quer que a gente acredite que existe um reconhecimento pelo trabalho dessas mulheres, né? Ai, olha, ela era minha babá desde pequenininha. Exatamente. Não sei o quê. Eu convidei para a formatura. Olha, convidei para o meu casamento. E não sei quem e tal, né? Enfim, eu converso com a minha mãe, né? A gente conversa às vezes, e ela fala bastante sobre isso. Porque a minha mãe foi uma babá. E ela foi trabalhar em casas de família, né? Desde... Oi! Olá, tudo bem? Gente, essa é a Priscila, conseguimos finalmente na live. Que legal. Mara, você estava falando... Isso, é que ela foi trabalhar em casa de família desde criança, né? E, assim, recebendo nada, recebendo, assim, casa, comida, né? Pensa bem. Até hoje eu falo para ela reluta em reconhecer isso, né? Mas, tipo, isso é trabalho escravo, né, mãe? Enfim, mas existe essa romantização, né, de acreditar que, olha só que trabalho maravilhoso, eu cuidei, eu criei, cresceu e virou médico e não sei o quê, né? Aquele filme lá, O Que Horas Ela Volta, né? Quando eu assisti, assim, eu fiquei muito tocada, né? Porque, assim, eu reconheci a história da minha mãe ali também, né? E ela fala, né, até hoje, né? Ela fala assim, eu fui cuidar dos filhos dos outros, né? E não acompanhei, né? Não fiquei o tempo todo com a minha filha e tal, não acompanhou, né? Muitas coisas assim. Ela fala, quando eu cheguei em casa você já estava andando, porque, né? Eu tinha uma irmã mais velha que cuidava bastante, né? Que cuidou bastante de mim.
E mais velha, sim, ela tinha 8 anos quando eu nasci, né? Então era uma criança cuidando de outra criança, né? Então esse estereótipo da Bá, assim, como ele é romantizado, né? Como ela mesma, né? Fala, nossa, olha, já tá grande, virou médico, não sei o que lá. Ah, quando ia viajar, não sei onde, eu não podia sair, não podia estudar, não podia, enfim, abriu mão da vida, né, dela para cuidar da vida dos outros. Acho que isso se repete, né, e nas histórias de muitas de nós. Não é à toa que a primeira pessoa a morrer no Brasil aqui pela Covid foi uma empregada negra, né? A gente não pode se esquecer disso, é um fato. Mas para nós, assim, acho que tem um ponto também que é comum, talvez, que é as nossas mães internalizaram, nossas mães, nossas vós, tias, etc., internalizaram essa dor e o quanto que essa dor se torna agressiva na forma de lidar com a gente, filhas negras também, né? Então, assim, a mesma força que ela sustenta para sobreviver às múltiplas violências, né? Não só do racismo, mas de várias outras, parece que a gente criança ainda, a gente adolescente, as nossas mães olha pra gente e fala, não, você vai suportar também. Segura essa marimbaria, né? Que isso é forte. Como é que não? E aí, a tentativa de ser sensível, a tentativa de nos expressar, de criar uma vida diferente, trilhar um caminho diferente, às vezes se torna ofensivo. Porque a gente não fala sobre isso, né? Parece que, inclusive, em alguns momentos, buscar outras formas de viver a vida, buscar nossos espaços, ter voz, ter olhar para a nossa representatividade, assumir a nossa representatividade, chega a ser uma ofensa para mulheres negras que não viveram da nossa família, digo isso, né? Porque, além de tudo, ainda tem esses conflitos familiares. Priscila, estamos falando aqui das nossas vivências, se apresente, seja bem-vinda, fala um pouquinho da sua história. Obrigada. O meu suporte, ele quebrou agora, aí estou segurando aqui, mas vai dar certo. Eu cheguei agora há pouco, né? Então quero me apresentar. Meu nome é Priscila, sou uma mulher negra, parda, professora formada em física, né? Isso já é uma coisa muito difícil, você ter mulheres formadas na área de exatas. E em física mais ainda, né? E há um pouco tempo, mais ou menos 3 anos, 4 anos, que eu me identifiquei na minha raça. Antes eu não tinha um interesse, talvez, no sentido de saber quem eu sou. Pelo sentido de fazer, e achar que tudo na vida é uma questão muito de meritocracia, né? Eu estudei numa universidade pública e a gente sempre escuta a questão de que é o seu mérito que te colocou lá. Eu também dou aula na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e dou aula na USP, no campus em Lorena. Então, mais ainda, o seu mérito, né? Você nunca questionou. Eu nunca questionei. E eu acho que nem a palavra mérito, o sentido da própria palavra. Mas aí foi nesse período de pandemia, e aí eu vou falar novamente aqui, filosofando com você, Érica, você é uma grande responsável por isso. Tem uma gratidão, tem uma gratidão, assim, muito grande. E a gente começou a conversar várias coisas sobre desde como a gente precisa saber se posicionar quanto ao censo do IBGE, que às vezes a gente acha uma coisa tão pequena, tão pequenininha. E eu, assim, tinha um pouco essa coisa de me auto-identificar como preta, querendo ajudar o movimento. Mas, assim, não era uma coisa que eu nem sabia. E eu me identificava como preta. E aí, falando com você, você falou para mim, né? Olha, Priscila,
você não é preta, né? Preta é o retinto. Aí foi eu saber o que era o retinto, você me explicou o que era o retinto. E aí eu fui perceber que eu fazia errado, né? Por quê? Porque para mim não tinha, né? Eu era preta e tal, e achava que estava tudo bem. Mas eu acabava, né? Essa minha colocação acabava não ajudando em relação às estatísticas, né? Aos dados que a gente precisa inserir para a gente poder estar criando políticas públicas de acordo com o local onde a gente está, né? Sabendo muito que a soma dos dois coloca aí a população preta, mas faltava essa informação. E uma outra pessoa que eu deixa só eu fazer um adendo aí, uma explicação para quem tá. Quando a Priscila traz, gente, essa questão do IBGE, porque assim, nós vivemos, né, num país desigual, e aí vamos imaginar que a nossa sociedade tem uma pirâmide, ela tem uma pirâmide social. No topo dessa pirâmide está o homem hétero, o homem cis, hétero, branco, ali, né, reinando, e aí abaixo dele a mulher branca, cis, também. Aí vem o homem negro, cis, e embaixo a mulher negra, cis. E abaixo disso as interseccionalidades. Então tem a mulher trans, né, e várias outras interseccionalidades. Por que é importante? Todas nós aqui nessa live somos mulheres negras. Isso é um fato. Mas eu sou uma mulher parda. A Priscila é uma mulher parda, né? Tem outras mulheres com tom de pele mais escura que são retintas. Quando a gente fala de IBGE, que é um censo que vai determinar políticas públicas nesse país desigual, a gente precisa se autodeclarar assim. Por quê? Porque eu, com a minha cor, com a minha passabilidade, em determinados lugares, vou ser lida de uma outra forma. Eu vou acessar espaços que mulheres retintas não acessam. Eu vou acessar políticas públicas que mulheres retintas não acessam. Numa entrevista de emprego, eu tenho mais chance de passar, né? Se eu me declaro como uma mulher preta, eu estou violando a possibilidade de serem construídas políticas públicas para essa parcela da população, para essas mulheres, né? Então é por isso que a gente precisa ter clareza do que de qual é o nosso lugar nessa discussão. Porque senão, além dessas mulheres serem invadidas por toda uma outra estrutura racista, ainda assim vai ser invadida por nós também. E não é justo, né? Então a gente precisa, sim, saber pontuar e saber se posicionar. A mesma responsabilidade que a gente cobra da pessoa que vai entrar para a luta antirracista, a gente precisa ter responsabilidade pela nossa consciência racial e nosso letramento racial, para que a gente mesma não cause dores nas nossas irmãs. Então é esse ponto aí que a Priscila pontuou do IBGE. Exatamente. E uma outra pessoa, né, que me ajudou de uma forma muito dolorida foi meu analista na época, né? Sem citar o nome, depois ele me abandona, mas sem citar, né? Mas na época eu brincava muito com os meus alunos, né? De que quando eles faziam bagunça, aquela coisa, você não tá ficando quieto, por quê? Porque eu sou mulher, porque eu sou negra, dou aula na escola pública, porque eu sou sapatão, e eles ficavam quietos. E eu levei isso para minha terapia. Na primeira vez ele não falou nada, aí na segunda vez ele falou: olha, você já percebeu que você realmente é tudo isso? O que é ser tudo isso? Que eu sempre falei na brincadeira. E aí, a hora que isso caiu, né, eu caí na real com isso, eu tive uma crise de ansiedade muito grande, que liguei na hora para minha psiquiatra, que eu já tive crise de pânico há um tempo atrás, e aí eu liguei para ela e fui parar na psiquiatria, para me entender nesse sentido. E uma das coisas que você também falou, né, que foi nesse sentido de que quando a gente se descobre uma mulher negra nesse país,
onde nessa divisão que você fez do IBGE, né, aí a mulher negra, né, lésbica, fica pior ainda lá embaixo, né, em tudo isso, a gente vê o quanto a gente precisa, e o quanto é difícil ter esse tipo de apoio, e o quanto isso dói na gente. Foi uma questão de literalmente me sentir fragmentada, e uma das coisas que você falou é o seguinte: quem é que vai segurar tudo isso? Porque quando a gente tem essa descoberta, né, ela dói. A gente falou O que você faz com essa dor? Exatamente. Então, o que você faz com essa dor? Eu corro. Então, assim... Oi? Eu corro para as minhas amigas, para a Lúcia, para a Thaís, para a Joyce, eu corro, gente, eu corro. Mas então, eu tenho um pouco mais de dificuldade em relação a isso. Na época onde tudo isso foi exposto, né, eu fui para terapia, e depois uma outra terapeuta me acolheu e tal, e fui tentar, né, trabalhar com a minha saúde mental, porque é um lugar onde, né, aquela coisa, você tem a sua realidade, essa forma da gente se acolher hoje, por exemplo, hoje eu pertenço ao coletivo Baobá, né, que é um coletivo maravilhoso, são mulheres maravilhosas, incríveis, né, no sentido dessa colaboração, desse acolhimento, dessa troca de experiência e tudo mais, né, mas é difícil, não é fácil, né, porque às vezes eu sempre tive muitas amigas brancas, né, eu não tinha amigas pretas. Eu era a parda, eu era a mais escura, entendeu? E todas as minhas amigas, e eu percebi exatamente isso, amo de paixão, mas não me entendem, muitas vezes, não entendem a dor, né? A nossa agonia, é o nosso local. A diferença da sororidade para a dororidade, né? Porque a dororidade, ela vai abarcar a nossa pretitude, essa condição, essa opressão por raça, não só a violência do machismo. Exatamente. E aí a gente conseguir, né, encontrar apoio no sentido da gente perceber que a luta, ela não é solitária, perceber que a gente precisa, que a gente tem um outro, e que essa dor não é só sua, ela realmente pode ser compartilhada, né? E precisa ser compartilhada. Sim, a Thaís fez um comentário, ela colocou assim, né, esse processo de conseguir pedir ajuda é difícil também, de largar a guerreira, né, eu acho que sim, é difícil porque a gente é ensinada, não digo nem só desde criança, mas isso está no imaginário social, né, desde a época da colonização, que é a mulher negra que segura ali a barra, né, é a mulher negra que precisa resolver tudo. Então a gente pega aí, por exemplo, no período da escravidão, mulheres que abortavam os filhos para que esses filhos não sofressem a violência que era a escravidão. A gente tem, as mulheres eram punidas tal qual os homens eram punidos, ou às vezes pior, com violências sexuais aí, né? A gente aprendeu, está nesse imaginário que a gente precisa passar por tudo sozinha. E aí eu acho que um agravante, agora olhando para a psicologia, né, para a psicologia afrocentrada, o agravante são as síndromes que a gente desenvolve, como por exemplo, a síndrome do impostor, esse processo de autossabotagem, de que por mais que a gente
gente faça, ainda nunca tá bom. Nós não temos pares para compartilhar, para dizer das nossas dores. Então, quais são os parâmetros de se eu estou fazendo bem ou não, se eu estou tendo sucesso ou não? Não tem parâmetro. E a estrutura é pensada para isso, para nos deixar sozinhas, para nos silenciar. A gente fica mais fácil de se abater assim, né? Então, que bom que temos agora espaço, estamos encontrando, amiga, tô aqui. E a gente vai se encontrando. Sim, sim, temos que conversar bastante, porque realmente é um apoio que a gente precisa e de pensar juntas, né, no sentido de coletivo, da alegria, da tristeza, de como articular isso para que possa chegar às outras mulheres, né, às outras pessoas, né, porque é algo que essa própria, né, a gente conversou um pouco a semana passada, mas a própria definição, né, de doloridade, eu estava falando com o Abraão, ele pertence ao coletivo Baobá, e ele questionou assim, olha, eu conheço sororidade, mas eu não conheço doloridade. Entendeu? Aí eu mandei o livro, né, da Vilma lá para ele. Aí ele falou, nossa, que legal, eu não sabia. E ele é bibliotecário, um cara super antenado, mas ele não sabia, eu também não sabia, né, desse conceito, que ele é um conceito que vai lembrar, né, que para falar de feminismo, pelo meu ponto de vista, o vasto campo da ignorância, né, para falar de feminismo, a gente precisa falar por todas, né? Não apenas uma fala branca, né? É uma classe média, onde tudo começou. Né? A mulher queria trabalhar, mas muitas vezes as brancas elas nem precisavam trabalhar. Mas elas não olhavam que as negras já estavam trabalhando para elas, né? Exato. Há muito tempo. É por isso, inclusive, que para nós, mulheres negras, a gente não comemora especificamente o 8 de março, né? Porque o 8 de março ele foi ali pensado para mulheres brancas. Essas mulheres da história que foram queimadas, todas, elas estavam lutando, mas a gente já estava trabalhando. A gente era as babás lá dos filhos delas, né? Então a gente vem e comemora Julho das Pretas. A Thaís estava, enquanto você estava falando, ela fez um outro comentário falando que é muito difícil falar das nossas dores, porque entre nós mesmas a gente acaba, de alguma forma, se agredindo, né, competindo, e aí não de propósito, mas isso acontece, porque a gente é ensinado assim. Exatamente. Eu acho que tem muita coisa que a gente precisa desconstruir. E aí compete nesse momento que a gente está tendo, mas eu como educadora, eu vejo uma responsabilidade muito grande de estar falando sobre isso com os alunos, né, de estar sendo, de dar cara a tapa muitas vezes, né, mesmo muitas vezes não sabendo exatamente o que eu estou falando, ao invés, né, além da minha colocação como pessoa, da minha vida, mas o fato da gente precisar realmente dizer que ele não está sozinho, que a gente precisa mudar esse discurso da guerreira, né? A dor, a gente aguenta todas as dores, então pode bater mais um pouquinho nas costas que a gente vai aguentar, né? Então, assim, são vozes na nossa cabeça que a gente precisa eliminar. Sim. Porque, assim, ela só vai cada vez mais criando pra gente pesando a mochila. Né? E a gente não consegue caminhar quanto mulheres unidas, realmente. Né? Eu acho que já mulher, ela já tem, parece, não sei porquê, uma competição meio entre elas, pelo menos é meu ponto de vista. Sim, que né? também As mulheres... é machismo, né? Essencial pelos homens. Exatamente. Exato. Enfraquece, né? Enfraquece. Exato. O machismo estrutural é quando ele se consolida mesmo, né? Quando as mulheres competem e brigam entre si, né? É aí que o patriarcado
se levanta. Acende, né? Exatamente. Enquanto a gente estiver competindo, para eles é lucrativo. De várias formas, né? Acho que um reflexo disso, pegando a fala de nós todas, da Thaís também, por exemplo, os nossos afetos, apesar da gente entender que o afeto está em todos os contextos da nossa vida, em todas as pessoas, todas as máscaras que a gente usa, tem um impacto diferente quando a gente fala da construção romântica, né? Que a gente vai falar da solidão da mulher negra. Entre nós, isso já é muito doloroso, e aí a gente acaba atacando uma outra, porque o homem vai olhar de uma forma diferente para uma mulher de tom mais claro, né? De uma mulher que tenha traços diferentes ou não tenha todos esse fenótipo da mulher negra. E aí cria-se uma competição entre nós, duas mulheres negras, às vezes, brigando. E eu acho que não é esse o caminho. Vamos voltar, dar um passo para trás, dar a mãozinha aqui, vamos conversar sobre isso, né? E aí vamos pensar possibilidades juntas de não anular a sua dor. Claro que dói, esse preterimento, ele dói, mas vamos pensar como que a gente não se agride, que a gente lida com isso sendo um problema dele, do mesmo jeito que o racismo é um problema de branco, e a gente vai lidar com branco, vamos pensar nessa estrutura racista e machista que afeta a construção do afeto do homem negro, porque ele também está exposto, né? E aí cai naquilo que a gente até conversou, a Priscila pontuou na nossa conversa. Não adianta a gente falar só com as mulheres, porque a construção do afeto que impacta as mulheres negras, passa também pela construção do homem, que não pode sentir, que não pode expressar, que é aquela cultura falocêntrica, né, também sexualizada do homem preto. Então, acho que essa agressão não é o caminho, a gente precisa conversar enquanto irmãs, né, ali, nessa questão da dororidade, para saber como também falar com o outro. Exatamente. E quando a gente... a Priscila estava falando aí das vozes, né? Eu super entendo, assim, quando ela fala que quando as fichas começaram a cair, rolou uma crise. Porque fichas caem, assim, eu vi um comentário aí também de uma amiga minha que está assistindo, a Thaís, né? Fichas caindo aí, né? Porque quando você está na situação, né? Quando eu estava lá nas situações, na adolescência, quando, né? Assim, ninguém queria ficar comigo, né? Ou quando eu estava com alguém, mas não era apresentada para a família, né? Essas coisas. Eu não percebia que isso era porque eu sou preta, né, na situação. Então, é aí que mexe com a sua autoestima, né? O que é? Eu sou feia, eu não sou suficiente, eu isso, aquilo, né? Você não sabe o que é que acontece e você traz o problema para você. Né? Exatamente. Não é, né? Você não vê como um problema da pessoa, tipo, olha só que ou dessa estrutura, né, que nos ensina. Dessa estrutura, exatamente. Você traz o problema para você. Né? E isso afeta diretamente na construção da autoestima. Sim. Né? E aí você vai se enquadrar nesses perfis. Então é legal ser globeleza? Então eu quero ser globeleza. Então é legal ser a mulata? Não sei o quê. Então é isso aí que eu quero ser, porque... né? Assim eu sou vista, né? Assim, né? Eu tô dentro de alguma coisa, né? E aí rola essa romantização, essa valorização, né? Desses perfis, né? Onde a gente tem que se enquadrar, né? E a gente ouve essas vozes, né? Não, você tem que ser sempre melhor. Você tem que... Eu ouvi muito isso. É um ser... Olha, você é a única preta da classe, você é a única preta da classe, você tem que tirar a melhor nota da classe. Né? Então, assim, essa coisa sempre, nunca tá bom, né? Nunca tá bom, sempre tem que ser melhor, sempre tem que ser a forte, a guerreira, a mais, né? Isso mexe muito com a gente. E a gente não percebe que é por conta, né, do racismo, de toda essa estrutura racista, né, que a gente cresce. Quando isso começa a cair, né,
meu Deus, é assustador. Acho que coisas assim, quando a Érica falou, né, que a questão do racismo é do outro, né, o outro que é racista. Só que não tem como a ação dele não doer da gente. E é essa dor que pode estar de uma forma superficial, de uma forma direta ou indireta, mas é essa dor que realmente nos bloqueia. Nos bloqueia muitas vezes a gente evitar expressar o nosso sentimento, evitar a gente se aproximar das pessoas. Por quê? Porque elas nos magoam, né? Então, cada ela tem uma forma. E esse racismo é que as pessoas elas não entendem, não querem entender ainda. Né? Que essa atitude, o quanto ela gera para a gente. Eu estava conversando com um amigo meu, que é psicanalista, ele é físico e psicanalista. E ele estava falando que quando a psicanálise nasce, ela nasce dentro do padrão branco. Sim. Então, você tem alguma... pessoas brancas. E aí, como é que você vai tratar o negro? Perfeito, gosto desse ponto. É por isso que eu gosto da clínica racializada, né? Então, a psicologia, ela nasce a partir dessas angústias aí de pessoas brancas, pensada por pessoas brancas, para pessoas brancas. E a gente ainda, ao meu ver, né, não chegamos a um ideal de uma clínica psicológica, até porque é um absurdo de cara fazer terapia. Falo isso enquanto a pessoa que faz terapia, né? Nem como psicóloga. E aí a gente precisa ampliar o olhar para o que é a clínica racializada. Então, a clínica racializada, ela vai olhar para a condição da pessoa negra de uma forma para além das teorias psicológicas. Então, por exemplo, se eu vou falar vou fazer projeto de vida com adolescentes negros, né? Eu não vou fazer da mesma forma que eu faço com um adolescente branco, porque esse adolescente branco, ele tem internalizado nele que ele pertence. Para eu fazer com um adolescente negro, eu tenho que dar 300 passos para trás e entender na onde que ele está, na onde que foi insuficiente tudo na vida dele, para aí começar uma desconstrução desse racismo, e aí a gente vai começar a pensar possibilidades de vida. Como que eu falo para alguém que nunca se sente parte da sociedade, que ele precisa pensar uma vida? Que vida? Que vida que é essa? Se tudo que a gente for pontuar, todos os contextos da vida dele, existe violação de direito, né? Se não é correto, a mesma coisa num set terapêutico. Vou falar de violência doméstica, vou falar de solidão, vou falar de sentimento, vou falar N coisas com uma pessoa negra, vai ser diferente de falar para uma pessoa branca, porque ela está exposta a uma exaustão emocional que pessoas brancas não estão. As teorias psicológicas não são o suficiente, até porque não foram criadas aqui no Brasil. O racismo no Brasil é construído de uma forma diferente. Aqui a gente teve a miscigenação, que as pessoas acham lindo, né? Nossa, que lindo, ninguém foi segregado. Nos Estados Unidos foi segregado. Não, a segregação acontece até hoje. Até hoje. Voltando mais uma vez. Senão, a primeira pessoa morta pela Covid não seria uma empregada negra. E aí não tem como a psicologia se manter rígida dessa forma. Não está sendo para todos. Se ela está dessa forma, não é para todos. Inclusive o valor, que deveria ser um valor social. A gente sabe que pessoas negras que têm esse nível de exposição a essa violência do racismo não estão em trabalhos que tenham condição de pagar uma terapia adequada. Sim. Eu fico nervosa quando falo na terapia. Eu achei. Mas é interessante. Esse trabalho, né? Quando eu fui convidada e naquela conversa que a gente teve na semana passada, assim, foi uma grata surpresa, né? Saber que você é psicóloga e esse trabalho maravilhoso que você faz, né? Tão necessário mesmo. Fiquei pensando, eu queria
Eu tenho uma filha assim. Vou mostrar essa live pra minha mãe, Mara. É muito louco você fala isso, só que a minha mãe, ela tem medo. Ela tem medo todos os dias, tudo que eu falo pra ela, tudo. Porque cai naquilo, né? Ela tem medo de como que as pessoas vão responder a essa minha abordagem. Ela tem medo de eu não ganhar profissionalmente, não ter dinheiro pra sobreviver. Ela tem medo das múltiplas violências, né? A gente tem várias expressões do racismo. Lorena, recentemente tivemos situações de racismo religioso e institucional, né? Espero que isso se resolva, inclusive. Mas, assim, em todos os espaços a gente é agredido, até como técnica, até como profissional. Não é fácil ser uma psicóloga ativista que atua na clínica racializada exatamente por isso. Eu corro, sim, o risco de nem ter paciente, porque as pessoas não vão acreditar nessa proposta, né? Eu cito novamente o que eu falei no começo. Tentei criar um grupo de crianças, para crianças pretas, sem cobrar nenhum valor, há quase 2 anos, aí 1 ano e meio e pouco. E eu não consegui, porque as mães não deixaram as crianças participarem. Então, tinha necessidade. Exato, e a minha mãe tem medo disso. Então, essa conversa, né, isso que a gente está colocando aqui, participando, vai cair, né, no momento em que o que a gente faz, como chegar até onde realmente encontra-se uma parcela da população que precisa disso, mas muitas das vezes ela não sabe do que precisa. Ela nem sabe por onde, ou não quer, porque tudo vai cair, na minha visão, na falta de educação que a gente tem no nosso país. Na falta de educação dos docentes, na falta de educação dos alunos, né, ao saber disso, de como lidar com o outro, e de muitas vezes não querer lidar com o outro. Só que não sabe a responsabilidade que tem, porque uma vez que você não cuidar, você vai perder. Como você falou, tipo, olha, a questão, você globeleza, a gente estava discutindo, né? Tem 3 tipos de mulheres: a globeleza, a barraqueira, né? E a tia Anastácia. Eu acho que eu sou uma barraqueira. No meu trabalho, eu acho que eles ficam assim: olha, Priscila, pô, você já está aqui, agradeça que você já está aqui, então fica quieta, entendeu? Não fala. Só que existe, novamente, eu sou uma pessoa muito obediente à minha mãe, no bom sentido, e vou continuar sendo desobediente, né, ao que as pessoas querem impor para mim. Então, eu vou falar. Só que assim, a gente percebe o quanto, e principalmente quando a gente olha para o branco e escutar a nossa voz e saber que a gente tem razão. Porque no fundo eles sabem que a gente tem razão. Só que dói para eles, branco, racista, que não querem, né, assumir racistas, porque até tem um pretinho lá que trabalha com eles, né, que até tem esse papo que a gente escutou várias vezes, mas e que não querem que a nossa voz seja. Então, quando a gente olha assim, essa discussão de saúde mental, essa discussão de chegar realmente nessa população e mostrar para eles, olha, existe mais do que ser jogador de futebol, existe mais do que ser cantor de rap, existe mais do que você pode também ser isso, mas existe mais. Mas para isso, eu acho que realmente tem que se tratar de forma diferente, que não encaixa. E uma das coisas que esse amigo meu levantou, que eu nunca tinha pensado, né? Quando você imagina, né, o negro, ele foi, né, capturado, colocado para ser vendido na África, amarrado, trazido no navio negreiro, chegou à Bahia, o Rio de Janeiro, sei lá, e aí ele vai ser vendido. E aí você tem um filho, e esse filho é vendido para outra pessoa, o outro filho é vendido para outra pessoa, o outro filho é vendido para outra. A dor daquela mãe, a dor daquela criança, ao ver o seu filho,
você ser tratado como animal, porque era olhado, né, marcada, e a minha avó falava que olhava a canela. Canela fina era canela de negro que queria trabalhar. Canela grossa era canela de negro que não queria trabalhar. E eu ri porque minha avó falava isso pra mim. Ela falava, sua canela é grossa, você não gosta de trabalhar. Eu não gostava, eu deixava tudo para minhas primas fazerem, com um monte de prima, elas que faziam tudo lá e eu ficava lá. Mas essa coisa da gente ser tratado como animal, estereotipado, e você, a dor de perder os filhos, a dor de perder a família, né? E aí o nosso problema, analisando de acordo com a psicanálise branca, é um problema do pai, da mãe. Cara, não é. A minha dor, ela foi maior, ela é diferente. E não é dor, mas é maior, porque existem mais traumas, né? Existe o racismo junto com tudo isso. E o que a gente vai fazer, como a gente vai lidar com isso? Se não for falar, primeiro, né, que isso existe e que a gente pode, sim, buscar trabalhar a partir de coletivo, a partir de amizade, a gente precisa conhecer e propor, né, discussões sobre isso. Nas escolas, tem vários momentos nas escolas que isso podem ser inseridos para os alunos discutirem, né, e tudo mais. Mas para isso a gente precisa chegar nesse tocante da sociedade que está lá e que não se identifica, ou com que se identifica é a morena meio de exportação. Eu já fui a morena meio de exportação, lá na minha graduação. Hoje eu sou a barraqueira. Eu mudei, a tia Anastácia eu nunca serei, mas assim, a visão das pessoas, elas vão nesse olhar, né? Ou você é globeleza, ou você é barraqueira, ou você faço tudo que você quiser, ainda agradeço, né? Eu acho que tem, de fato, sua forma importante, né, de que a gente precisa, sim, falar em todos os espaços, mas é sempre importante pontuar que para cada espaço, para cada fase de desenvolvimento, a gente vai falar de uma forma, né? Então, por exemplo, com criança. Criança é criança, antes de mais nada. Criança não é mini militante, criança não é mini ativista, criança é criança. E para a gente falar, precisa ser de uma forma muito didática. Se para nós a violência do racismo já tem um peso imensurável, imagina para uma criança, né? Então, é bacana que sim, existam propostas, né? Como o Quilombo faz aqui muito lindamente em uma das escolas aqui em Lorena também, mas a gente precisa observar qual que é a condição daquele local. Até que ponto aquela demanda dá conta de saber de tal violência, de dar conta da sua identidade racial, né? Até porque a gente volta num ponto que a gente já conversou. Eu vou lá naquela escola, eu abro essa ferida, quem que fecha depois? Quem são os professores dessa escola? Quem que é a equipe dessa escola? Né? Não tem psicólogo na unidade de saúde pública. Os que tem, atende 20 minutos, a pessoa vai embora. Então, qual é a condição, qual é o aporte, o projeto que eu tenho de fato para que isso seja um processo de tomada de consciência, de letramento racial, mas que eu não fira ainda mais essa pessoa, né? Porque como a gente já falou, nem sempre é só, não quero tomar consciência. Não, é um mecanismo de sobrevivência. Se a gente fosse ampliar essa live e falar de outros mecanismos de sobrevivência, a gente poderia entrar, por exemplo, no tráfico. Como que o tráfico possibilita a vivência do pertencimento que a sociedade em si, para nós, não possibilita, que não é essa pauta. Mas se a gente não observa as propostas que a gente vai levar para algum lugar, acaba abordando coisas que a gente não dá conta de fechar. E isso também é uma irresponsabilidade, né? Eu vejo muito difícil. Mandar uma mensagem para a Mara aqui. Mara, boa noite. Poderia compartilhar um pouco da experiência no CRAS? Posso? Gente, olha aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu nem sei como funciona esse negócio de tempo aqui nesse negócio de live. A gente já está aqui no tempo. Sei também.
Não sei como é que é também. Enfim, Eu também não sei. Bom, acho que tem essa pergunta. Vamos responder essa pergunta e a gente vai fechando, porque já deu mais de uma hora, eu acho. Tá, eu não sei também como é que funciona. Enfim, eu estive no CRAS na Constituição do CRAS, aqui em São Luís do Paraitinga. Na verdade, eu fui chamada, fui efetivada na prefeitura para compor a equipe mínima do CRAS, né? Que é um psicólogo, um coordenador, um assistente social, a equipe mínima, né? Enfim, e na época, né, quando eu entrei para o trabalho no CRAS, eu trabalhava com os projetos de distribuição de renda, né, distribuição de renda. No caso, os projetos estaduais, né, o Ação Jovem, Renda Cidadã, né. Então, o trabalho que eu propunha, né, para fazer com os participantes era de reuniões mensais, onde a gente eles traziam propostas de discussões de diversos temas, né, inclusive trazendo profissionais de fora, né, do CRAS também, médico, nutricionista, assistente social, enfim, artista também, né, e também com os adolescentes da Ação Jovem fazia o acompanhamento, porque além deles receberem, né, esse benefício, eles também participavam de reuniões semanais e também eram inseridos nos comércios, na própria prefeitura também, nos diversos setores, né, para ter experiências de trabalho mesmo, né? Transferência de renda, esqueci o termo, né? Programa de transferência de renda. E também os beneficiários do Bolsa Família. Então, é um acompanhamento mesmo dessas famílias, né? E aí acho que cada município propõe um trabalho diferente. Aí eu fiquei algum tempo no CRAS, depois eu fui para a saúde mental aqui de São Luís do Paraitinga, né? Onde, por 9 anos, eu atuei como única psicóloga do município. Nossa! Meu Deus! Sim, meu Deus! E era um trabalho ambulatorial, assim, né? Não era o ideal, né? Como eu gostaria, como deveria ser, né? Mas aí no final do ano passado eu voltei para o CRAS, né? Porque a psicóloga que estava lá saiu e eu já estava assim, eu confesso que eu estava surtando mesmo, né? Eu estava passando mal mesmo diante daquela situação, estava muito sobrecarregada. E aí, expressei para quem, eu falei, conversei com o chefe, tudo, e aí deu certo, né? Virem outros profissionais. Naquele momento vieram 2 psicólogos para saúde mental, né? Que eu acredito que seja o mínimo, assim, né? Eu espero que continue. Também é bom esse movimento, né? De profissionais atuarem em lugares diferentes, porque dá é um movimento, né? Dá um ar, assim, dá uma renovação. E aí eu voltei para o CRAS e agora eu estou reengotando, né? Porque daí já é outro serviço, já é outra população, é outra realidade, né? Então eu estou voltando para a prancheta para pensar em novas atuações. Acho que é só rodas de conversa com a população, trazer outros temas, né, para que também não fique sobrecarregado só um setor ou outro, né. Então eu estou pensando e implantando coisas diferentes no distrito de Catuçaba, as rodas de conversa, e pretendo também iniciar aqui em São Luís. Eu acho que é bacana
pontuar que, acho que para nós, CRAS é uma palavra comum, né? Se eu pergunto, sabe o que é. Mas o CRAS, gente, é um equipamento da assistência. Então, a assistência social, né, pela Constituição, é para quem ela precisar, e aí ela vai desenvolver o seu trabalho referenciados a alguns equipamentos. Então, tem o equipamento de proteção básica, a média complexidade e a alta complexidade. O CRAS, ele está na proteção básica, então ele é um centro de referência de assistência social. Ele está ligado ao fortalecimento de vínculos, né, e convivência. Então, ele atua na prevenção de violências, diferente do CREAS. Então, o CREAS vem depois, o CRAS, e aí o CREAS é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, quando já existe alguma situação de violência naquele núcleo ali, né, e aí o CREAS passa a atuar com a média complexidade ou a alta complexidade. A alta complexidade é quando já houve a ruptura e precisa ocorrer a institucionalização, né? Quando a gente fala de casos de longa permanência ou da situação do abrigamento, do acolhimento, né, das casas lares. Então, a assistência ela é desenvolvida referenciados a esses equipamentos. O CRAS é da proteção básica. Aqui em São Caetano nós não temos CREAS, né? É uma cidade então sim, eu falo de tudo também. Acaba que acho que trazendo para o tema da nossa live aqui, né? Estar na assistência nos mostra mais uma vez essa solidão e quanto que o racismo nos impacta, porque a gente vê, por exemplo, como esses equipamentos, vamos pensar, são equipamentos de psicólogos, assistentes sociais, coordenação, pessoas que acessaram a faculdade. Então, tem aí majoritariamente pessoas brancas nos equipamentos. Pessoas brancas que não têm um letramento racial, que vai revitimizar essa população negra que chega. Porque quem faz mais uso da assistência são as pessoas negras, né? Apesar dela ser para quem precisar. E aí, a gente tem, por exemplo, a revitimização da pobreza. A gente culpa aquela pessoa por ser pobre. Você quase que... Como é que eu posso dizer? Você fragmenta uma família porque você identifica violências, só que não faz a leitura de que essa violência é consequência da violação de direitos, da ausência de política pública. Você culpa quem? O indivíduo que é o recorte da população negra. Eu acho que está tudo, não de uma forma, na coincidência, de uma forma ligada também aqui na nossa pauta. Gente, pode falar. Nesse seu trabalho, por exemplo, isso que a Érica falou, né? Você está numa posição de frente, né, onde você vai, né, escutar, analisar e tudo mais. Existe um olhar nesse sentido de buscar, primeiro, mapear toda essa situação não apenas situação socioeconômica, mas por etnia, e aí, a partir disso, tentar propor uma política pública que ela vá de encontro a essa passagem específica ou não? Aqui, especificamente? Isso, exatamente, a sua realidade. Sim, olha, dentro da saúde mental, eu atendo pouquíssimas pessoas pretas, inclusive, acessam um pouco, assim, dentro da assistência social mais, né? Entendi. E agora, né, eu voltando para essa atuação, né, eu também tenho uma outra visão, né? Eu também agrego esse conhecimento, né, e também vou estudar mais, né, pensando nisso, porque eu vejo, sim, algumas situações de violação, né, e trago esse olhar quando a gente está numa reunião de equipe, tá, onde as pessoas majoritariamente brancas, né, não estão conseguindo olhar para isso, né, eu sempre procuro trazer isso, sim. Olha, gente, mas a realidade dessa pessoa, né, que daí começa a trazer, não quer, não faz, tem isso, tem aquilo, não é bem assim, gente. Exatamente.
né? Veja bem, é uma pessoa pobre, é uma pessoa preta, né? Olha a realidade, olha onde ela cresceu, olha como isso se deu, né? Não dá para a gente jogar tudo no colo, não. Né? Vamos pensar em outras propostas. Eu busco, né? Trazer de uma forma solitária. Hoje, gostaria de falar também da equipe, né? Hoje, no CRAS, a minha coordenadora é preta e o chefe chegou, né, recentemente, assim, vamos dizer assim, o secretário, né, de toda a pasta, assim, que também chegou recentemente, é preta. Primeira vez que eu tenho Bacana. também, que trabalha comigo, que é preta, né? Então, quando a gente está em reunião, assim, eu acho muito legal. Acho que é bacana isso, né? Você falou da saúde, mas isso é um dado, na verdade. A população negra, apesar de acessar mais assistência, a população negra chega muito depois na saúde mental. A gente tem um imaginário coletivo aí, né? Entre as estruturas higienistas dos racistas, né? Do plano de Estado racista, houve a institucionalização da população negra em hospitais psiquiátricos, né? Então, inclusive por questões religiosas. Então, por exemplo, o que a gente entende hoje das nossas religiões de matriz africana era utilizado com aula de esquizofrenia para institucionalizar, pontuando que pessoas negras tinham uma tendência a mais a desenvolverem transtornos, serem agressivos, inclusive estupradores. Isso vai passando, é igual a gente estava falando do machismo, não é uma coisa que se ensina, mas está no inconsciente, está presente, isso vai passando. E a gente chega aos dias de hoje com um dado de que, sim, a população negra tem um grande índice de transtornos mentais, né? Mas por quê? Porque elas demoram mais para acessar o serviço. Então, poderia ser uma coisa cuidada no começo. Só que, por conta da possível violência de ser vitimizado dentro do racismo, demora mais a procurar. E aí, quando chega, já está agravado. E aí, esse dado agravado que vai para as estatísticas, né? Gente, tenho só a agradecer a vocês, mulheres incríveis, foi muito boa a troca, acho que os aspectos que a gente faltou aqui. Tem assunto bom, e deve estar surtando, porque tem assunto para muito mais live, né? Eu queria de verdade agradecer, foi muito bacana estar com vocês, com todo mundo que participou aqui, da primeira live do Sextou da House, depois da pandemia. Obrigada pelo convite, obrigada, Mara, pela participação, obrigada, Érica, de coração por tudo. E, assim, um prazer estar aqui conversando. Espero que a gente possa conversar, filosofar mais ainda sobre esses pontos, porque são coisas que a gente precisa conhecer cada vez mais e compartilhar esse conhecimento com o outro, né? Para que a gente possa modificar essa sociedade, né? A gente criar uma sociedade mais justa, igualitária, né? Então, e a partir de momentos como esse, onde a gente compartilha, onde a gente escuta, onde a gente pode expressar livremente, né? As nossas vivências, as nossas opiniões. Muito obrigada, viu? Eu também agradeço pelo convite. Eu havia me convidado numa outra oportunidade, mas eu me senti segura bastante para participar. Mais uma próxima oportunidade, viu, Bob? Quando quiser falar de outros assuntos também, estamos aí. E todo esse aprendizado, né? Poder falar e ouvir também, né, as vivências de vocês, é muito gratificante, né, que não se está só, né, e faz uma leveza, né, na dor. Exatamente, gente, boa noite, vai ficar salvo, bom, se eu não errar o negócio aqui para salvar, vai ficar salva.
Compartilhem. Pode deixar. Sextou. Agora sextou de verdade. Tchau, galera. Tchau. A função de cometa rasante, brilho constante, meus erros mais distantes, de roupa elegante. Eu vou pra rua, a vida é um instante. Vou pra rua, a vida é um instante. Cometa rasante, brilho constante, meus erros mais distantes, de roupa elegante. Eu vou pra rua, a vida é um instante. Vou pra rua, a vida é um instante.